Gente, eu tava sentada aqui, eu fico sempre analisando uma coisa que eu sempre tive muita preocupação. É com certos tipos de frase. Esses dias ficou aqui uma amiga minha por uma semana, porque fazia tempo que a gente não se via. Aí a gente se reencontramos e tinha muita coisa para botar em ordem, né? Muita coisa para conversar. E ela teve, não sei se foi a sorte ou a má sorte de me pegar nos dias que eu não tô muito bem. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Gente, eu não suporto essa frase. É como se fosse minha filha. Gente, não aceito essa frase na vida de vocês. Muitas vezes tem gente que porque tem um parente que tem uma situação inferior financeiramente, pega os filhos desse parente e coloca dentro da sua casa para escravizar durante, se deixar a vida inteira. E usa essa frase, como se fosse minha filha. Como se fosse minha filha. A filha vai para a escola, mas o filho da parente está na cozinha, na pia, no banheiro, na lavanderia, trocando fralda, sem direito a nada, só a comida. Enquanto o filho está estudando, se preparando para o futuro, a como se fosse filha dela está, sabe aonde? Se mantendo na cozinha, botando o lixo para fora, às vezes até cuidando do neto, porque já cuidou da filha, que realmente é filha, a quem ela investiu, a quem ela deu tempo para estudar, a quem ela preparou para o futuro. E não basta ela destruir, às vezes, o filho, como se fosse sua filha, o futuro, ela ainda quer destruir o neto, né? Porque é como se fosse minha filha, então o filho da como se fosse minha filha é seu neto. É como se fosse meu neto. Mas esse neto, ele não aceita essa frase. E ele vai atrás do sonho dele, ele vai estudar. Porque é como se fosse minha filha. Teve alguém que falou para ela: não, filha, você não é filha, você é empregada. Você não aceite isso como uma verdade. Só que ela está num embaralhado tão grande, numa situação tão grande, que ela não tem como mais sair. Mas aí ela ainda tem força para dizer para o filho dela que ele estude, que ele siga, que ele vá atrás do futuro dele, porque senão ele vai ser como se fosse meu neto. Gente, eu nunca trabalhei de doméstica e não tenho problema nenhum com doméstica. Pelo contrário, se fosse para receber um salário, teria que ser um salário de doutor. Por quê? Porque uma pessoa que trabalha numa casa de família, principalmente se for numa casa de como se fosse minha filha, ela lava, passa, cozinha, troca fralda, bota lixo fora, sem salário. A como se fosse minha filha, está há 30 anos, mas quando ela sai da casa da como se fosse minha mãe, ela não tem direito a nada. Talvez um botijão de gás, né? Tenha vergonha na cara. Não pega os filhos dos outros para fazer de escrava. E ainda falar essa frase, porque o seu filho você está investindo. Mas o como se fosse minha filha, você está explorando, sem direito a nada. Trabalho escravizado. E para acabar de ajeitar, você ainda quer pegar como se fosse o meu neto. Só que o que como se fosse meu neto, muitas vezes, a mãe já abriu o olho. Porque aquele é o filho dela e ela não quer o mesmo pro filho dela.
Tenha vergonha na sua cara. Nunca mais fale isso com uma pessoa que você faz de escrava dentro da sua casa. E quando sai, você ainda acha que está sendo generosa. Porque aquela pessoa que saiu da sua casa, ela sim, agora ela vai trabalhar de empregada. Mas ela vai ter os direitos dela garantidos. Entendeu? Tenha vergonha na cara de vocês. Pare de falar como se fosse minha filha e tratar como escravo os filhos dos outros. Deixar no fundo da cozinha. Deixar na cozinha, no banheiro, limpando as merda podre de vocês. Limpando as merda dos filhos de vocês. Que sim, esses são seus filhos. Esses que vocês investem. Que vocês pagam para cuidarem. Porque vocês não querem cuidar dos filhos de vocês. Eu nunca passei por isso. Mas não é porque eu nunca passei por isso que eu não sinto a dor do outro. Não fale mais essa frase, isso é um crime. Conheço pessoas que passaram e estão ainda no fundo de cozinha, limpando merda, limpando prato, lavando roupa podre. Dessas arrogantes, dessas pessoas que não têm condições de ter uma empregada doméstica e querem pegar o filho dos outros para fazer de escrava. Tenha vergonha você, que eu não sei, de dizer essa frase, como se fosse minha filha. Que como se fosse sua filha? Quem eu tiver a oportunidade de falar, você não é filha, você não é como se fosse sua filha. Você não é parente, você é empregada, minha filha. Se é para ser empregada, procura um emprego. Vá trabalhar de doméstica em outra casa. Pelo menos quando você sair, você tem seus direitos. Não fica aí, não se contente com essa frase. Que diabo de parentesco é esse? Que o seu filho você dá tudo do bom e do melhor e a escrava você não dá nada. Quando fica velha, não tem nem para onde ir porque não serve mais para você. Nunca mais fale isso como se fosse sua filha. Tenha vergonha na sua cara. Como se fosse minha filha. Pelo amor de Deus, tenha vergonha na sua cara. Vá trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar uma empregada, para limpar o seu grude. Porque se você for pagar uma pessoa para ficar na sua casa para fazer as tarefas que você deveria fazer, porque você não tem condições de pagar uma empregada, você teria que ter muito dinheiro. Porque a pessoa cozinha, lava, passa, tira o seu grude e você ainda deixa a pessoa sair da sua casa sem direito a nada. Pestes. Vocês são as pestes que desumana. Os filhos de vocês pagam para os outros cuidarem, porque vocês querem ter filho, mas não querem cuidarem. Mentalidade atrasada. Vocês sabem disso, vocês sabem que estão errados. Mas mesmo assim vocês fazem. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nunca fui doméstica não, e nem sou melhor do que elas. Porque eu convivi essa semana com uma pessoa que foi criada como se fosse filha de alguém. Só que quando saiu da casa dessa como se fosse mãe... Sabe o que é que a como se fosse mãe deu pra ela? Um botijão de gás. Se ela tivesse trabalhado numa casa de família, como manda o figurino, ela teria saído com os direitos dela, com valor para se organizar. Mas não, ela tem que sair para uma casa, morar de aluguel com o filhinho dela, ganhando um salário mínimo. Mas ela tá certa. Ela saiu mesmo assim. E ainda mais quando o filho dá como se fosse sua filha não quer o mesmo para ele, vocês têm a cara de pau de dizer que eles querem ser ricos. E por que eles não podem ser ricos? Porque só os de vocês podem ser ricos. Tenha vergonha na cara de vocês. Deixa as pessoas progredirem também.
Deixe de pegar os filhos dos outros e levar para dentro da casa de vocês e esconder na cozinha para ser empregado de vocês. Até ficar velho e não ter condições mais de servir vocês e vocês botarem eles para fora de casa. Ou até os filhos de vocês que botam para fora, porque a pessoa não serve mais para ser nem babá dos filhos deles. Tenha vergonha na cara de vocês. Safadas, eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo de vocês que pegam filho dos outros, botam dentro de casa e fica dizendo que... Como se fosse minha filha, como se fosse minha filha o quê? Nojenta. Tu cria os filhos dos outros, bota os filhos dentro dos outros na tua casa, que é pra escravizar, sabe por quê? Porque tu é uma pobre, lascada, não tem condições de pagar uma empregada, pagando todos os seus direitos. Aí tu pega o filho daquela coitada que às vezes tá passando por uma situação difícil. Aí diz que tá ajudando. Que tá ajudando que nada, nojentas. Nojentos.